E aí que entra a medicina no meio. Porque as pessoas fazem essas atividades e muito de, como a gente fala no português, de orelhada, né? Com toda Já ouviu certeza. falar, vai fazendo, vai isso, e nem todos têm um acompanhamento médico que deveriam ter. Por isso que a gente vê um monte de problemas aí que aparecem Ô, na Marco, mídia. tu tá falando isso, cara. Uma das paradas que eu falo pro pessoal, que quando eu criei aqui o Vem na Roda, projeto, falei assim, galera, eu vou fazer um podcast de ciclismo. Aí o pessoal acha que eu vou colocar para sentar aqui só o pessoal que pedala, para falar de pedaladas. E eu falei, gente, na verdade é muito mais amplo, cara. A gente que pedala, a gente tem um mundo. Tá bom, o nosso esporte é a bicicleta, em cima da bicicleta. Mas a gente tem interesses que vão muito além disso. E esses cuidados que você está falando, eu faço questão de, por exemplo, semana passada, mesmo, acho que foi semana passada, teve o João Neto aqui, um nutricionista, onde a gente estava, ele ressaltou muito isso que você está falando de, ao invés de orelhada, que é o tipo, todo mundo querer copiar o que o outro faz, aquele cara fez aquilo e deu certo, aí todo mundo quer fazer igual. Né? E ele fala, não, você tem que individualizar, nutricionismo tem muito isso, né, de você individualizar a dieta para cada atleta, então tem essa questão que você está falando, é um diferencial. E é um cuidado que eu tenho quando eu faço a pauta da agenda aqui do podcast, é tentar trazer. Por que eu acho que é importante a gente falar de medicina do esporte? Você vai falar assim, pô, mas você pedala. Eu falei, cara, eu acho que tem tudo a ver. Sim, né? Mas qualquer atividade física, seja de uma simples caminhada, isso aí, até você fazer um Ironman, um alto rendimento, um super alto rendimento, você precisa ter ali uma condição física adequada para o seu organismo. O Homo sapiens, como eu costumo dizer, ele é a mesma espécie, mas cada um tem uma especificidade. Cada organismo é diferente, não existe organismos iguais. Então você olha alguém, como você falou, tá dando certo para o fulano, o outro vai querer fazer igual. Não vai dar certo. Tem tudo para não dar certo. Então são aquelas receitas de bolo, né? Uhum. Você vai fazer um brigadeiro, bota o chocolate granulado, bota tanto de açúcar, como o Bernardo falou, açúcar mascavo, seja lá o que você vai botar. Você pega ali na internet e você faz igual. Eu não posso fazer a mesma coisa que você faz. Se eu subir numa bicicleta igual a você, numa bike, for pedalar igual a você, eu não vou suportar, porque eu não estou preparado para aquilo ali. Não é preparado fisicamente, o organismo não está preparado. Então a gente tem que ter um degrau de cada vez até chegar lá. Quanto você deve ter passado para chegar hoje a fazer o que você faz em cima de uma bike. E a medicina, como você falou, a medicina do esporte, a nomenclatura não é só essa, é a medicina do exercício e do esporte. Esse do exercício é onde a gente acaba... Lá no início era medicina desportiva. Então era só para o desportista. E quando você vai analisar, eu tenho paciente de todas as idades. Eu tenho de criança a idoso, mas idoso de 100 anos. E ele faz atividade física. Então é o cara que começou a fazer atividade física com 80 anos, 90 anos. Eu tenho uma senhorinha que é paciente minha no Rio, que ela começou a dançar aos 92 anos. Nossa! E a atividade física dela é dançar. Aí você fala, mas o dançar é uma atividade física. Você levantar daqui ali na porta e voltar, você já fez uma atividade física. Agora uma pergunta de uma pessoa completamente leiga no assunto, até porque a boa parte do nosso público é leiga também, mas... O que um médico do exercício e do esporte efetivamente faz com o paciente dele? Na verdade, quando você fala paciente, parece que é o doente, né? Pois é. Eu fiquei em dúvida qual palavra usar aqui agora. Mas todo mundo fala paciente, mas na verdade é assim. A gente trata, na minha especialidade de angiologia, a gente trata o doente. Na especialidade de medicina do esporte, a gente trata a saúde, é o saudável. Aí você vai dizer, mas como saudável? Que é aquele indivíduo que ele quer fazer atividade física. Então você tem que fazer uma avaliação médica geral dele. Não é por exames, não. Você até faz exames. A gente precisa dos exames. Mas a gente faz uma avaliação clínica. Você examina o paciente inteiro, a pessoa. Você examina a pessoa inteira. E a gente descobre várias patologias em fases iniciais para prevenção. Então você faz prevenção, tratamento e o prognóstico, como ele vai evoluir. Então você pega, por exemplo, pessoas de faixa etárias diferentes que querem fazer a mesma atividade física. O rendimento de cada um é diferente, o organismo de cada um é diferente. Como é que aquele organismo está respondendo àquela atividade? Então você vai pedalar 5 km, o outro vai pedalar 5 também. Você pode ter um rendimento diferente e vai ter do outro. Então a medicina do esporte, ela age para fazer uma avaliação médica funcional daquele indivíduo, saber como é que está a saúde dele e controlar o que ele pode e o que ele não pode.
Ah, mas ele não pode agora. Ele vai poder lá na frente. Só que ele tem que evoluir gradativamente. Então você tem que acompanhar. E uma coisa muito interessante é que uma estatística que 0,1% só da população é atleta. Os outros são os esportistas, são os atletas amadores ou aquelas pessoas que querem fazer atividade física. E eu costumo brincar e dizendo que todo mundo que respira é uma pessoa apta a ser atendida pelo médico do esporte. Então você pode ter uma pessoa em coma no CTI, está vivo? Tá. Ele pode fazer atividade física. Alguém pode fazer atividade física para ele, que a gente chama de atividade física passiva. Ou um super atleta também pode ser avaliado. Então você acompanha não só o esportista como o atleta em todas as suas fases de vida. Então não importa a idade. Muita gente acha que criança não tem doença. A criança pode fazer atividade física que não tem problema nenhum. Não é bem assim. Às vezes ela tem um problema genético, que ela nasceu com aquilo ali, que pode ser desencadeado e acelerado e piorado pelo exercício físico. Então você tem que fazer um diagnóstico precoce para poder orientar. É muito comum os pais falarem assim, não vou fazer esse exame no meu filho não, que ele é muito novo, não tem indicação para isso. Tá bom, então não tem indicação para isso. Por que não tem indicação? É a cultura do só vou ver depois que der algum problema. É a cultura de que a criança e o atleta não têm doença. Isso não é só, é a população, não, os dirigentes do esporte, todas as modalidades esportivas pensam isso. Pode botar a criança para correr meio-dia. Eu falo muito isso, a gente bate muito nisso lá no futebol. Tem categoria sub-9, sub-10, do sub-9 ao sub-20. Vai subindo tudo isso aí. Você bota a criança sub-9 para jogar, joga junto com o sub-10. Então o sub-9 joga no horário, o sub-10 joga imediatamente após. Vou te dar um exemplo de horário. Um joga 9, o outro joga 10. Aí é bem curioso que o de 9, sub-9 joga às 9 horas, o sub-10 joga às 10 horas. Mas quando você tem o 11 e o 12, também joga 9 e 10. Ou seja, aquela criança que era 9, ela evolui um ano, pode jogar 10 horas da manhã. Mas quando ela evolui para mais, ela tem que voltar. Então fica esse... Então a temperatura no Rio de Janeiro é absurda. É cruel lá, né? Cruel. Então você tem atletas que jogam em temperatura de 45, 50 graus. Mas o termômetro não está marcando isso, mas está isso dentro do campo. Aí você vai para uma quadra, a mesma coisa. Você vai para o ciclismo, a mesma coisa. O ciclismo de asfalto. Então você tem ali o ciclismo de asfalto. Massacre. Aquele sol batendo no asfalto e voltando em você. Então você tem toda a maratona. Sim. A gente eu dirijo lá a maratona do Rio de Janeiro, o Hospital da Maratona, a gente tem quase 100 pessoas trabalhando. Eu pego o atleta que ele corre 5 km, ele acha que ele pode correr 10. O que corre 10 acha que pode correr 21. O 21 acha que pode correr os 42. Que são 42, 195 metros. Eu digo que o problema é ser 195 cara, mas metros. Acredite, cara. Então, o indivíduo corre 21, ele fala assim, não, vou correr 42, e ele não vai conseguir, ele tem que evoluir.